Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o professor João Matos e hoje a gente vai corrigir o vestibular da Unicamp 2024. Eu estou aqui com a prova QR e a gente tem cerca de 11 questões de matemática, certo? Então, sejam muito bem-vindos, esse vídeo é a continuação do vídeo da correção de 2023, a gente vai dar sequência, tentar sempre trazer esse conteúdo para vocês. E vamos lá. Então, começando, a gente tem a primeira questão como a questão aqui da pizzaria. O Sr. Gauss tem uma pizzaria chamada Pizzaria, que vende dois tipos de pizzas circulares, uma individual, de diâmetro D, e uma de 20 centímetros de diâmetro, partida em 4 pedaços iguais. Ótimo. Considerando que o preço de uma pizza é proporcional à sua área, qual precisa ser o valor de D para que 4 pizzas individuais, certo, custem o preço de uma pizza mencionada, uma pizza de 20 centímetros de diâmetro? Por onde é que a gente vai correr? Vamos primeiro mexer com o que a gente tem, que é essa pizza de 4 pedaços de 20 centímetros de diâmetro. Consequentemente, o raio é 10. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio. A gente vai usar a nossa fórmula padrão de área, certo? Então, eu vou botar aqui pizza que tem 20 centímetros, eu vou chamar ela de P, ou P, tá bom. Então, a área dela seria π vezes 10 ao quadrado da fórmula, certo? Uma coisinha, eu vou botar direto 100, porque 10 ao quadrado é 100, beleza. A pizza, ela é dividida em 4 partes, 4 pedaços iguais. Então, se a gente for ver, um pedaço, ele corresponde a 25π, certo? 25π. Por quê? O que foi que eu fiz? Eu dividi o 100 por 25, por 4. Então, eu encontrei 25π para cada pedaço. Bom, eu acho que isso nem vai ser útil, mas por título de curiosidade. A nossa pizza individual, ela tem um diâmetro D. E a gente quer que 4 vezes ela tenha o mesmo preço, 100π, certo? Então, como a gente tem que o diâmetro é o dobro do raio, então a nossa área da pizza, vou até mudar de cor, a área da nossa pizza em questão, ele vai ser π vezes diâmetro por 2 ao quadrado. Foi o que eu fiz. Ora, eu não sei quanto é o raio, mas eu sei que o raio é metade do diâmetro. Então, eu coloquei aqui, certo? Então, isso aqui vai me gerar d elevado a 2 é d ao quadrado. 2 elevado a 2 é 4 vezes π. Tudo bem. Então, a nossa pizza tem esse valor aqui. Ótimo, né? Beleza. Então, como o valor é proporcional à área e eu estou falando de 4 pizzas individuais, eu deveria 4AP, que vai resultar exatamente na eliminação desse denominador quando eu multiplicar tudo por 4. Então, 4AP é d ao quadrado vezes π. Ótimo. Agora, a gente vai ter que comparar o preço de 4 pizzas pequenas, que é proporcional a isso, com o preço de uma pizza normal, que é exatamente esse 100π. Então, eu teria que igualar. Logo, vejo que π cancela com π e d ao quadrado é igual a 100. Se d ao quadrado é igual a 100, quanto seria o d? O d deve ser 10. Letra C. Certo? Vamos para a próxima. Nossa segunda questão é a questão 55. Ela é uma questão de lógica matemática, que quando a gente está estudando isso em português, a gente diz que é matemática, quando a gente está estudando em matemática, a gente diz que é português. Mas vamos lá. O que é que a questão quer me dizer? Ela está estabelecendo uma ligação entre causa e consequência de duas ações, certo? Vamos lá para a leitura. Todo final de semana, as amigas Ana, Bruno e Carol se encontram para andar de bike ou patins. Ótimo. Nessa brincadeira, a escolha entre patins e bicicleta é feita usando a seguinte regra. Se a Ana anda de patins, então a Carol também anda de patins. Então, se a Ana anda de patins, então a Carol, consequência, também anda de patins, certo?
Só que a frase, o português, ele é muito maleável. Então, a Bruna anda de patins apenas quando a Carol anda de bicicleta. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que a causa da Bruna andar de patins é a Carol andar de bicicleta. Então, meio que está tudo invertido. Então, a causa e a consequência, ortograficamente, estão trocados de lugares, mas matematicamente está tudo certo. A causa da Bruna andar de patins, Bruna andar de patins, é apenas quando a Carol anda de bike, certo? Então, apesar de o texto estar invertido, sempre segue a ordem de causa e consequência. Sabendo que neste final de semana a Carol andou de patins, isso é uma certeza? Então, necessariamente é verdade que, ok. Bom, agora é onde mora a análise das alternativas, porque às vezes a lógica pode te deixar um pouco confuso. Mas, se a Ana anda de patins, obrigatoriamente, Carol anda de patins. Se a Bruna anda de patins, é porque a Carol anda de bicicleta, certo? É como se na primeira, o primeiro texto implica no segundo texto, e na segunda oração, né, a partir do ponto, a gente tem uma inversão. A Bruna só anda de patins se acontecer o que está na frente. Então, o que a gente tem como certeza? A Carol andou de patins. Ótimo. Se a Carol andou de patins, foi porque a Ana andou de patins antes. Certo? Certo. A Bruna anda de patins apenas quando a Carol anda de bicicleta. Ok? Observe. A Carol está andando de patins. Então, é óbvio que a Bruna não anda de patins. Certo? Porque ela só anda de patins se a Carol andar de bike. Então, letra D. Bruna não andou de patins, porque ela só anda de patins quando a Carol anda de bicicleta. Só que a nossa certeza é Carol está andando de patins, certo? Ah, professor, e por que não é a letra A? Porque se você está me dizendo que a Carol andou de patins, então isso só ocorre se a Ana andou de patins antes. Será? Porque o que eu estou dizendo é a causa da Ana andar de patins, a consequência, Carol também anda de patins. O que não quer dizer que a Carol só anda de patins se a Ana andar antes, certo? É o que pode confundir a letra A, beleza? Então, a única certeza, necessariamente a verdade é quem é geradora da causa? A Carol, ela andou de patins. Essa é a nossa certeza. Então, a consequência é se ela andou de patins, ela não andou de bicicleta. Então, consequentemente, a Bruna não anda de patins. Espero que não tenha ficado muito confuso. Vamos logo para a próxima. Vamos aqui para a nossa terceira questão de hoje. É a questão 56. Eu já dei uma escrita ali só para a gente pegar alguns termos. Porque, lembrando que a parte mais complicada da matemática é traduzir do português para o matematiquês. Então, isso aí causa um pouco de confusão para os alunos. Então, vamos lá. Luísa estava conversando com o seu irmão ao telefone quando ela passou perto de uma feira de adoção de animais. Ela comentou que na feira havia gatos e pintinhos e cachorros. O irmão, curioso, perguntou-lhe quantos gatos havia. Luísa, que adora charadas matemáticas, limitou-se a dizer que a quantidade de gatos somada à quantidade de pintinhos, já botei ali, ó, G mais P, porque chamei G de gatos, P de pintos e tudo certo. Era igual, ó, G de gatos, P de pintos, era 4 a mais do que a quantidade de cachorros, certo? E a quantidade de gatos, somada à quantidade de cachorros, era 6 a mais do que a quantidade de pintinhos. Tá tudo aqui, só transcrevi do português para matemática. Então, ele quer saber, o irmão dela, quantos gatos tem lá na adoção. Então, nosso objetivo é descobrir o G. Para descobrir o G, eu vou fazer uma pequena manipulação. Pegando essa primeira aqui, o que eu vou fazer é pegar esse C e trazer para cá. Ou pegar o 4 e trazer para cá, deixar o Czinho isolado. Então, G mais P igual menos 4 igual a C. Certo? Então, eu vou pegar a segunda agora e substituir o C que eu acabei de encontrar. Então, vou dar um pouco de espaço. G mais o C é tudo isso aqui. G
mais P menos 4 igual a isso aqui. 6 mais P. Mas ficou feio. Bom, então a gente tem 2G mais P menos 4 igual a 6 mais P. Chegou a hora que todo mundo gosta. A hora de cancelar. Corta o P com o P. Manda o menos 4 para o outro lado. Quando a gente manda o menos 4 para o outro lado, ele vai como mais 4. Então eu tenho que 2G é igual a 6 mais 4, 10. Consequentemente, nosso G é igual a 5. Opa! Então, nós temos letra B como resposta. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá para a nossa questão 57. É uma questão que envolve a equação de segundo grau, parábola, é bem direto aqui. O que a gente vai ter que fazer, ó. Laura é uma geóloga e está fazendo uma pesquisa cuja caverna tem a entrada de um formato de uma parábola invertida. Ótimo. Parábola invertida. A gente vai ter um coeficiente A negativo aqui. Nessa entrada, o nível do chão tem 2 metros de largura e seu ponto mais alto está a 2,5 do chão. Eu desenho um plano cartesianozinho aqui com origem bem no centro, para eu ter 1 metro para frente e 1 metro para trás. O que eu ganho com isso? Eu ganho algumas coisas, tipo, a gente já é bem direto que eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou ter uma função de segundo grau. Função de segundo grau tem o nosso famoso x-vértice, né? Nosso x do vértice aqui no caso seria a origem, que é o 0. Isso dá uma consequência direta pra gente, que é o x do vértice é menos b sobre a, certo? Então a gente vai ter o que? A gente vai ter que isso aqui é 0. O nosso a nunca é 0, senão não era uma função de segundo grau. Então, obviamente, nosso b tem que ser 0, certo? Então isso aqui me dá que b é 0. Professor, por que você está descobrindo isso? Porque, ó, o problema vai me pedir o seguinte. Para realizar sua pesquisa, ela precisa entrar na caverna com aquela caixa ali de 1 metro de largura. Só que eu não sei a altura da caixa, certo? Então, o que eu preciso saber é em qual ponto da parábola aquele negócio trisca. Bom, qual é esse ponto, né? Esse ponto aqui, ele é exatamente, se eu copiar o mesmo plano cartesiano que eu fiz aqui, esse aqui seria, entre grandes aspas, o nosso f de meio. Por que meio? Porque se eu tenho só 1 e aqui é 0, é metade para frente, metade para trás. Então, nosso objetivo todinho é descobrir esse pontinho. Então, esse seria o f de 0,5. Bom, para eu descobrir o f de 0,5, eu teria que substituir o x por 0,5. Só que eu não sei quem é o a, o b e o c, certo? O c, eu sei. É muito... esse artifício de travar esse plano cartesiano é muito útil, porque ó, o c, ele é exatamente o ponto onde a parábola corta o eixo. Bem aqui. E bem aqui, de acordo com a questão, é 2,5. Ótimo, né? Então, o b é 0, o c é 2,5. Só nos falta descobrir o a. E agora? E agora, a gente vai ter que usar algum dos pontos dessa parábola. Quais são os pontos que estão aqui? Olha só, tem esse ponto, que é o y do vértice, que é também o ponto C, que é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. E a gente tem esses pontinhos aqui, ó, pá e pá, as raízes. É quando o resultado dá 0. Então, quando é que o resultado está dando 0? Quando o x é 1 para frente ou 1 para trás. Então, o que a gente tem é que o f de 1 é 0. E é isso que a gente vai usar para descobrir o a. Bom, vamos substituir. Eu vou ter a é igual a vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais o b é 0, 0, mais o c, que é 2,5, 2,5. Por que aqui ficou 0? Porque é 0 vezes x, que dá o mesmo que 0, né? Isso aqui está dando 0 porque é uma raiz, certo? Então, eu tenho que exatamente que o a é igual, jogo 2,5 para o lado, isso aqui vira tudo 0, menos 2,5, certo? Então, agora, repetindo, a nossa questão é descobrir o f de 0,5, ou f de 1/2. Eu vou botar 1/2 porque está aparecendo as frações aqui na resposta, certo?
Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que isso aqui é A vezes 1 meio ao quadrado. Então eu vou ter menos 2,5 vezes isso aqui, né? Vai ser o quê? Ao quadrado. Vai ser 1/4 mais 2,5. Certo? Ora. Vejam só o seguinte. Para onde é que foi o B? O B foi pro buraco, porque ele é 0. O C tá aparecendo aqui, que é 2,5. Então, ó, f de 1 meio é igual a menos 2,5 vezes 1 meio ao quadrado mais 0 mais 2,5. Ótimo. Aqui a gente vai só efetuar a continha. Professor, isso aqui tá muito estranho. Eu vou fazer um artifício, tá bom? Eu vou botar 2,5 em evidência. E aqui eu vou ficar com esse menos e com esse 1/4. E aqui eu vou ficar com 1. Bom, é 2,5 vezes 1 menos 1/4 mais 1 é a mesma coisa de 1 menos 1/4, que daria uns 3/4. Então eu teria 7,5 por 4. Professor, não tem alternativa. Pois ó, como os denominadores são 8, é porque isso aqui é uma fração equivalente. Multiplico por 2 em cima e embaixo. Então eu vou ter 15 por 8. Certo? Vamos para a próxima. Vamos agora para a nossa próxima questão. Questão 58. Ela está falando o seguinte. Joaquim estava brincando com um graveto quando acertou uma parede. E o graveto se partiu em 3 pedaços. De comprimentos A, B e C. Com A menor do que B, menor do que C. Menor ou igual. Certo? Ele recolheu os 3 pedaços e tentou construir um triângulo cujos lados seriam exatamente os pedaços do graveto. Não foi possível. Sabendo que o graveto tinha 50 centímetros de comprimento e que B é igual a A mais 2, qual o maior valor possível para A? Se liga. Vamos lá. Eu anotei já os dados que a gente vai precisar. O primeiro deles é a soma dos tamanhos dos gravetinhos tem que dar 50, por causa do tamanho do graveto inicial. Ótimo. A desigualdade triangular aqui é exatamente o que não vai dar certo quando ele tenta construir esses gravetos. Mas observe o seguinte. Por que tá um pouco estranho o jeito que eu escrevi aqui, mas observe o porquê. A desigualdade, a questão está me dizendo que o A é menor ou igual que o B, que é menor ou igual que o C. Então eu só deixei assim, C menos B menor ou igual que A, menor ou igual que C mais B, por uma questão de dar positivo. Com certeza C menos B dá positivo, já B menos C não dá. Então eu vou só por uma questão de beleza. Agora, outra questão. Observe que o A é bem menor do que o B e que o C. Bem menor entre algumas aspas. Porque eles podem ser iguais. Mas na pior das hipóteses, se todos eles forem iguais, o A seria menor do que o dobro dele. Então, uma parte da desigualdade triangular, ela sempre ocorre, que é essa. É obrigado isso aqui ocorrer. Por quê? Por causa dessa informação aqui. O A, com certeza, o A é menor ou igual que o B. E se o B e o C forem iguais, ele seria menor ou igual que 2B. Ah, professor, e se eles forem todos iguais a A? O A deveria ser menor do que 2A, certo? Se liga. Segurei. Bom, a gente não está falando de frações, certo? Em fração, não necessariamente as coisas ficariam muito bonitinhas. Mas a gente está falando de números. Bom, então, onde é que mora o problema se esse pedaço sempre dá certo? Mora aqui. Certo? No verde. Bom, o que é que a gente vai desenvolver aqui? Se isso aqui não existe, o verde não ocorre, então o que ocorre é que C menos B é maior do que A. Tudo bem. Professor, e daí? E daí que? Eu sei que o B é A mais 2. C menos A mais 2 ficaria A menos 2 ou 2 feio. Ficaria maior do que o próprio A. Bom, até agora a gente não tem nada de bom aqui. Mas a gente tem a seguinte condição, né? Eu teria que C menos 2 tem que ser maior do que o dobro de A. Beleza. Agora,
O que é que a gente ainda não usou? A gente ainda não usou a primeira lá, ó. Isso aqui a gente não utilizou ainda. Vou para ele. Vou linkar ele bem aqui. O que é que eu ainda posso manejar com isso? Eu posso substituir o B por A mais 2. Então eu tenho A mais 2 mais C igual a 50. Bom, o que tem ali é C menos 2, né? Interessante, não é mesmo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai isolar o C, jogar tudo para o outro lado, substituir aqui. Porque eu tenho que o C, ele seria 50, no caso 48, né? 50 menos 2, menos 2A. E aí agora, eu jogo ele aqui, ó. Pá, vai ficar 48. Lembrando que eu não mexi no sinal porque o C está positivo. Menos 2A. Menos 2. Maior que 2A. E aí eu vou ter que o 2A vai para lá e aqui vai ficar 46. Maior do que 4A. Então, o A, ele tem que ser, no caso, o maior valor que ele vai adquirir seria 46 dividido para 4. Deixa eu só seguir a ordem. Certo? O maior valor que ele poderia acometer seria esse, 46 dividido para 4. Professor, você está sempre botando maior que, e está dizendo que pode ser igual? Sim. Porque esse sinal herdado aqui, ele pode vir aqui assim. Porque é ou maior ou igual que. Certo? Então, vamos lá. 46 dividido para 4, 11,5. A letra C é nosso gabarito. E agora? Agora a gente tem a questão 59. Considere os conjuntos e A e B. E quantos números inteiros pertencem a essa intersecção? Ok. Essa aqui é bem simples de ver, que a gente tem que 2x seria menor ou igual que 7. Menor ou igual que 7. E aí a gente teria que o x deve ser menor ou igual que 3,5. 3,5. Agora o bicho é esse cara aqui. Porque eu teria que analisar o gráfico dessa função, equação, e olhar onde que ele é negativo. Menos 2x, menos 24. Menos 24 tem que ser menor que 0. Bom, a gente teria primeiro que olhar para o gráfico desse cara. Então vamos lá. Aqui a gente tem que x ao quadrado menos 2x menos 24 igual a 0. Como é que eu iria encontrar as raízes? Você pode aplicar o delta ou o soma em produto, sem problemas. Eu vou usar aqui o soma em produto, eu acho sempre mais rápido do que aplicar o delta. Soma menos B sobre A. Então, a soma deve ser 2. E o C sobre a soma deve ser menos o produto, menos 24. Dois números que distam 2 entre si e o produto é 24, é claramente 6 e 4. Mas e aí, qual que deve ser o positivo, qual que deve ser o negativo? Como nosso produto dá negativo, menos 24, e a soma é positiva, então isso quer dizer que o maior número ele é positivo, porque o resultado está saindo legal. Então as raízes são 4, menos 4 e 6. Certo? Então a gente iria esboçar o gráfico a partir dessas raízes. Então, como nossa concavidade é para cima, a gente teria o bom e velho gráfico do sorrisinho. Onde esses pontinhos, rigorosamente, são bolinhas abertas, porque não consideram o menos 4 e o 6, certo? Menos 4 e 6. Então, aqui é o menos 4 e aqui é o 6. Então, todo mundo que está entre menos 4 e 6 é negativo, que é exatamente o que a gente quer. Bom, mas eu quero que seja também menores do que 3,5. Como o menos 4 não entra na brincadeira, porque esse menor, é menor estrito, então o que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai começar a contar a partir daqui e parar no menos 3, né? Então vamos lá. Se eu quero menor do que 3, a gente começa com o 3, o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Eu tenho 7 respostas, certo? Fechou, morreu aqui.
Bora pra próxima. Vamos para a próxima questão, questão 60. Terminado o almoço, a Ana foi para a cozinha e escolheu suas sobremesas. A garota estava decidida em pegar 2 itens. Seu pai, preocupado com sua alimentação, disse o seguinte: escolha o que quiser, mas se você pegar um pirulito, pegue uma fruta. Beleza? Na cozinha tinham 5 frutas diferentes, 3 pirulitos diferentes, 2 pedaços de bolo de sabores diferentes. De quantas formas a Ana poderia escolher seus 2 itens? Bom, aqui é uma questão de combinatória, mas a gente vai ter que analisar somente os pares que ela vai formar. Então, ó, se ela pega um pirulito, ela tem que pegar fruta. Se ela pega um bolo, ela poderia pegar um bolo e uma fruta? Pode. Ela poderia pegar um bolo e outro bolo? Pode também. Ela poderia pegar um bolo e um pirulito? Não. Porque o pirulito obriga ela a pegar o bolo. Certo? Então a gente também tem que considerar o fruta-fruta. Ela pode escolher 2 frutas diferentes, uma banana e uma maçã. Bom, esse aqui seriam os 4 casos a serem considerados. O que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar como combinar, ou arranjar, ou multiplicar cada um desses casos. Bom, os que são coisas diferentes são bem diretos, porque a gente vai pegar pirulitos, 3 vezes frutas, 5, eu vou ter 15. Ou bolo, 2 e frutas, 5, eu vou ter 10. Ótimo. Bolo com bolo. Aqui entra um pequeno detalhe. Se eu tenho 2 bolos de forma diferente, a ordem que eu pego eles não importa. Então eu teria um arranjo de 2 para escolher um. E para isso eu teria basicamente que multiplicar 2 vezes 1 e dividir por 1. Certo? Porque são as 2 escolhas. Basicamente ela só tem uma opção de pegar bolo e bolo. Certo? Considerando que, por exemplo, é um bolo de chocolate e um de morango. A ordem não importa. Se ela pegar primeiro de chocolate e depois o de morango, vai dar no mesmo se ela pegar primeiro de morango e depois de chocolate. Então eu vou escrever aqui assim, 2 vezes 1 sobre 2. Então vai dar 1. E o fruta-fruta ocorre a mesma coisa. Vai ser 5, porque é a primeira fruta, depois vai ser 4, que é a segunda fruta, dividido por 2. Porque eu estou escolhendo 2 frutas e a ordem delas não importa, certo? Basicamente isso aqui é um arranjo, mas eu estou fazendo de forma mais resumida. Isso aqui vai dar 20 por 2 dá 10. Quando eu somar tudo isso aqui, ó, dá 6, 36, letra B de bola. Isso aqui estava de boa. Era só uma questão de escolhas. Vamos para a próxima questão, questão 61. Isso aqui é uma questão de probabilidade. Probabilidade é bem mais fácil do que parece. Ela é complicada porque é dado junto com combinatória. Vamos lá. Qual o comando da questão? João e Maria estão passando pela floresta, estão levando 100 pedrinhas. 60 brancas, 40 pretas. Cada 5 passos, joga uma pedrinha. Ao acaso, mete a mão no saco, joga lá. Beleza. Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que tinham sido jogadas 35 pedras brancas, 25 pretas. Beleza. Então, sendo assim, ainda tem quantas pedras no saquinho? Bom, se eles jogaram 35 brancas, das 60, ainda tem quantas? 25 brancas. E as pretas? As pretas, se eles jogaram, das 40, eles jogaram 25, ainda temos 15. Que somando aqui dá 50, 60, e aí? Dá 40. O que a gente vai ter aqui, ó, é que nosso espaço a mostrar agora virou 40. Nossa próxima bolinha, nossa próxima pedrinha vai ter que ser branca. Na verdade, eu quero que as 2 próximas sejam brancas. Bora. 25 por 40, para a primeira ser branca. Atenção, eu joguei a primeira. Então esse 40 virou um 39. Por quê? Porque eu retirei uma bolinha, uma pedrinha. E agora, se eu das 25, se eu já joguei uma, ficou 24. Agora é só uma questão de simplificação para a gente encontrar nosso resultado. Vamos lá. 25 com 40, eu vou simplificar e vou ficar com 5 e 8. Bom, aqui eu vou simplificar esse com esse por 3. 24 por 3 dá 8. E 39 por 3 dá 13. Professor, então já risco o 8 e o 8. Sim, exatamente.
Então, eu vou riscar o 8 com o 8, vai ficar 1 e 1. 5 vezes 1, 5, por 13. Letra B. Pronto, só isso. Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão cara de vestibular tradicional. A gente vai ver o seguinte. Seja o P de x, x mais 2024. A equação feiosa aí tem uma solução que satisfaz o quê? Seguinte, primeira coisa, eu tenho que, entre aspas, destrinchar esses termos. O que é isso aqui? O que é isso? Então, ó, por exemplo, o P de x é x mais 2024. O P de 2x seria 2x mais 2024. O P de 3x, 3x mais 2024. Até o final, seria 2024x mais 2024. Então, quando eu abrir tudo isso, eu vou ter x mais 2024, 2x mais 2024, 3x mais 2024, até o 2024x mais 2024. Pergunta, eu vou ter somado quantas vezes o 2024? 2024 vezes. Então, nossa equação vai ser um negócio tipo um monte de x mais 2024 vezes 2024. Mas um monte de x. 1x mais 2x mais 3x mais 4x mais 5x até o 2024x. O que é que isso me dá? Isso me dá que se eu coloco x em evidência, isso aqui é 1 mais 2 mais 3 mais 2024. Mandando a parte feia para o outro lado, eu teria lá do outro lado 2024 vezes 2024. Negativo, porque lá está igual a zero. Então, eu teria menos 2024 vezes 2024. A dica é, não faça essas contas, elas vão se simplificar mais cedo ou mais tarde. Não perca tempo aqui fazendo, quanto é 2024 vezes 2024? Paciência. Bom, aqui a gente vai usar a soma da PA, soma do 1 até o 2024, onde a razão é 1, né? Então, a gente vai somar x vezes o primeiro mais o último, 2025, vezes a quantidade de termos, 2024, dividido por 2. Professor, eu já posso fazer simplificações aqui? Pode, porque tudo ali é uma multiplicação. Eu posso cancelar o 2024 que está ali multiplicando o x com esse daqui, sem nenhum problema. Posso matar esse com esse, certo? Então, meu x, na verdade, vai me sobrar 2025x dividido por 2. Então, eu vou ter x 2025 vezes 2025 divide por 2 igual menos 2024. Ótimo. Observe o seguinte, vou mandar o 2 multiplicando, mandar o 2025 dividindo. Então, eu vou ter menos 4.048 dividido por 2025. A resposta está na tua cara. Por quê? Porque, obviamente, ela é negativa. Então, só tem isso ou isso, certo? Segundo, 2025 vezes 2 dá 4.050. Então, essa resposta não dá menos 2. Dá 1,1 quebrado. Menos 1, quebradinho. Professor, como é que você está afirmando isso com tanta certeza? Observe. Para dar 2, o numerador precisaria ser 4.050, certo? Como não dá 2, é uma coisa menor do que 2. 1,99, por exemplo. Com menos 1,99, o que mata na letra B. E acabou. Bora para a próxima. Vamos lá. Questão 63, até que enfim, né? Uma geometriazinha. Ó, na figura a gente tem um trapézio. Eu vou dar uma ampliada nessa figura porque eu vou desenhar nela aqui. Se liga. Eu tenho um trapézio onde AB, base menor, é 1. CD, base maior, é 5. E os pontos MN são, respectivamente, pontos médios de AB e BC. Tudo bem. Sabendo que a área daquele triângulo MBN é 1, qual é a área do trapézio? Se lembre de duas coisas. A área do triângulo e a área do trapézio. Aqui eu tenho basezona mais basezinha vezes altura por 2. Já tenho basezinha, já tenho basezona, tá me faltando a altura. Professor, nesse problema aqui, o que é que seria a altura? O que é que seria a altura? A altura seria isso aqui. Beleza. Área do triângulo, base vezes altura por 2.
esse triângulozinho MN, a altura dele, por ele ser um triângulo obtuso, a altura dele aqui a gente mede por fora. Certo? Essa aqui seria a altura dele. Vou botar só daqui para cá. Seria um prolongamento. E aqui seria a altura dele, esse valor aqui. Esse valor aqui. Certo? Professor, por que você está botando isso? Porque eu vou já descobrir esse valor. Porque se ele me deu a área, e eu sei que o AB é 1, então o MB é meio, porque ele é ponto médio. Então bora lá. A área do triângulo é 1. A base, que é esse MB, é meio, 0,5. Vezes a altura por 2. Manda o 2 multiplicando. 2 é igual a 0,5H. Agora multiplica dos dois lados por 2, dá 4. 1H. Então quanto é esse tamanhozinho? É 4. Ótimo. Agora, a gente vai usar uma semelhança de triângulo aqui, bem rapidona, pra gente ver o seguinte. Eu tenho esse triângulo miudinho aqui, certo? Onde a hipotenusa dele é 4. E eu tenho um triângulo maior, que a hipotenusa é o BC, certo? Como o N é ponto médio, BN é metade. Daqui para cá é outra metade. Então, se aqui é 4, aqui é 4, o BN divide as duas metades. Vamos dizer que se isso aqui é Y, ou Z, ou X, isso aqui também é X. Então, se isso aqui é 4 está para X, então esse pedacinho aqui vai ter que ser 4 também. 4 está para X, certo? 2x está para 8. Ótimo. A altura, então, seria 8. A gente vai vir e trocar bem aqui. Base maior, 5. Base menor, 1. 5 mais 1, 6. Vezes 8, 48. Por 2, 24. Letra D, nossa resposta. Professor, sua semelhança de triângulo foi muito cachorra. Verdade. Não está muito formal. Mas o que importa aqui é que o ponto médio distingue metade a metade. Tudo bem, certo? Vamos lá para a nossa penúltima questão, questão 64. Ela está me dizendo o seguinte. Considere as funções f de x igual a 2x mais c e g de x igual a 5 menos 6x com c positivo. Sejam P e Q pontos de interseção com o eixo y dos gráficos de f de g de x e g de f de x, respectivamente. Isso está muito estranho, tá? Mas calma. Para que a origem seja o ponto médio do segmento PQ, qual deve ser o valor de C? Agora terminou de lascar, né? Bom, não vamos usar geometria analítica, se for o pensamento desesperador de alguém. A gente vai precisar aqui entender o que é interseção com o eixo y. Lógico que quando a gente tem uma função ax mais b, o b é a parte que toca o eixo y. Faz sentido? Como essas duas funções são funções de primeiro grau, quando eu compor, vai continuar sendo uma função de primeiro grau, certo? Então, o P vai ser exatamente a parte linear, o B, do f de g de x. Então, vamos ver o que é isso aqui. Professor, nunca vi isso aqui na vida. O que é que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que segurar o f e aplicar dentro dele o g de x. O g de x é essa expressão aqui. Então, tu vai ter duas vezes aquele trambolho ali, que é o menos, mais c. Por quê? Porque é o c da f. Beleza. Vai dar 10 menos 12x mais c. Eu vou deixar assim, menos 12x mais 10 mais c, por uma questão de beleza. Bom, lembrando que a parte que toca o eixo y é a parte numérica, que seria 10 mais c. Isso aqui é o P. Vamos fazer a mesma coisa com o trocado, o g de f de x. O que é que eu vou fazer aqui? Seguro o g e joga f dentro. Então, eu vou ter 5 menos 6x. Quem é o x agora? 2x mais c. 5 menos 12x menos 6c. Ótimo. Vou deixar esse menos 12 para frente. Menos 12x menos 6c mais 5
é a parte numérica, a parte linear. Então, esse cara aqui é o nosso Q. Bom, obviamente, eles estão em cima da reta Y. Eles estão em cima do eixo vertical. Bom, o que é que ele está falando agora? O ponto médio é a origem. Então, eu preciso somar isso mais isso, dividir por 2 e dar 0, porque o 0 é a origem. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Agora é brabeza. 10 mais C mais menos 6C mais 5 sobre 2 tem que dar 0. Manda o 2 multiplicando, não acontece nada, continua dando 0. Vai ficar 10 mais C menos 6C mais com mais 5 igual a 0. Ótimo. Vou fazer 10 mais 5, 15. C menos 6C, 5 menos 5C igual a 0. Joga para o outro lado, 15, 5C, o que me dá que o C é 3. Letra C. Ótimo. Morreu. Bora para a última. Vamos lá agora para a nossa última questão. Nessa questão aqui a gente vai ter que usar o maior canhão da prova, que é a lei dos cossenos. Mas antes a gente precisa tratar um pouco esse desenho para a gente chegar no ponto de usar a lei dos cossenos. O que a gente vai ter que fazer aqui? No losango abaixo, qual é a medida do comprimento BE? Olha só, o BE, eu não sei, é esse cara aqui, certo? Mas coisas que eu sei, por ser um losango, se isso aqui é 60, isso aqui também é 60. Se esses dois são 60, quanto é esse cara aqui? Ele é 120. Ótimo. Consequentemente, esse carinha aqui também é 120. Bom, um losango, ele tem as diagonais. As diagonais dividem o ângulo ao meio. Então, vamos usar aqui essa diagonal, que divide o ângulo ao meio. Esse aqui é 120, esse aqui de baixo também é 120. Em particular, esse pedacinho é metade, 60, certo? Bom, observe o seguinte. A gente vai precisar de lei dos cossenos. Se eu chamar esse cara aqui de A, ele enquadra certinho aqui. Só que o que é que falta para a gente encontrar no triângulo DEB? Para a gente precisaria de todos os lados e um ângulo. A gente tem o 2, o A, que a gente quer saber, e esse cara aqui eu não sei quanto é. Ainda não sei quanto é. Por quê? Ora, jovem gafanhoto, observe. Se eu tenho aqui como 60, aqui também é 60. Certo? Se o cara de baixo é 3, e eu quero descobrir a hipotenusa, em particular, a gente tem um triângulo DFB aqui, o DB, ele é a hipotenusa do triângulo DFB. Se meu ângulo aqui é 60, e eu tenho o cateto adjacente, e eu quero saber a hipotenusa. Cateto adjacente chama quem? Exatamente, cosseno. Então, o cosseno de 60, ele vai ser exatamente a hipotenusa, BD, que eu quero saber, sobre... desculpa. A hipotenusa vem embaixo e o 3 lá em cima. Quanto é o cosseno de 60? Pensou? Lembrou da fórmula? Lembrou da musiquinha? Cosseno de 60, 1/2 igual a 3 por BD. BD. Consequentemente, nosso BD é 3 vezes 2, que é 6. Então, esse cara aqui é 6. Ótimo. Agora, a gente já tem os dois lados. Vamos apelar aqui na lei dos cossenos e descobrir quanto é o A. Que nosso A é o BE, que é o que a pergunta quer saber. Então, eu vou deixar aqui A quadrado igual. Aí, aqui vai aparecer o 6 e o 2. Então, 6 ao quadrado mais 2 quadrado menos 2 vezes 6 vezes 2, 12. Vezes o cosseno do ângulo A. Quem é o ângulo A? 60. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. Já está até aqui. A rocha A quadrado é igual a 36. 36 mais 4. Cancelei. Pá. Menos 12. Aqui vou ter 40. 40 menos 12. Que dá quanto? 28. Então, A seria a raiz do 28. Morreu. E é isso.
Por hoje é só, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você tiver gostado do vídeo, por favor, deixa um comentário e deixa um likezinho aí pra nós. Valeu!